Queridos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Eu quero convidar os irmãos para ler o texto que está em Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 20. Nós vamos ler até o número 37. Lucas, capítulo 17, versos 20 até o 37, que diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém, queridos? Irmãos, nós temos visto, ao longo desses últimos dias, muitas mensagens nas redes sociais falando do final dos tempos, principalmente por causa da guerra que está havendo ali entre Israel e os palestinos. E isso suscitou uma série de vídeos, uma série de reportagens. As redes sociais fizeram lives e outros vídeos falando do final dos tempos. E eu achei, então, interessante refletir com os irmãos nesta noite sobre essa temática que está envolvendo o mundo de hoje, principalmente o mundo cristão, naquilo que a gente tem visto nos últimos dias. E esse texto fala um pouco sobre isso. Nós estamos no mês da família, eu quero continuar pensando em famílias durante esse mês, e aqui nós temos um diálogo entre Jesus e os fariseus, e depois Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos exatamente sobre a vinda do reino de Deus. E o que me chama a atenção nesse diálogo
é que Jesus ele usa como ilustração para este período ali em que ele estava falando sobre a vinda do reino de Deus, a vinda do reino dos céus, de duas famílias que participaram, que estiveram presentes em um princípio do fim dentro do contexto em que eles se encontravam. Ou seja, foram dois momentos em que o juízo de Deus foi derramado sobre o povo em consequência do pecado. E ele então cita ali exatamente essas duas famílias, que foram a família de Noé, que nós conhecemos bastante, e ali a Bíblia começa a falar em Gênesis capítulo 6 sobre a família de Noé, principalmente em Noé, que ali em Gênesis capítulo 6, versículos de número 5 ao versículo de número 8, fala o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, esse texto fala exatamente ali o contexto daquilo que nós estamos falando, o princípio do fim. Noé foi testemunha desse princípio. A sua família, juntamente com ele, foi testemunha desse princípio do fim, quando Deus derramou ali o seu juízo sobre o pecado. E a gente então vai entender que a família toda de Noé foi salva desse juízo de Deus sobre o pecado do homem. E ali em Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 10, a gente vai conhecer, saber que Noé tinha ele mais 7 pessoas. Era ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Ali diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, nós sabemos pela palavra, pela Bíblia, que Noé tinha a sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras, e compunha então a família de 8 pessoas. E Deus diz então a Noé que ele irá destruir a terra, porque a terra estava corrompida e cheia de violência. Então Deus resolve dar cabo de toda a terra, como diz ali em Gênesis capítulo 6, versículo 3. A outra família que Jesus cita como exemplo é a família de Ló. Ló, como todos nós sabemos, era sobrinho de Abraão. Ele, quando Abraão saiu, que ele foi chamado por Deus para ser bênção para todas as famílias, e ele ser o pai da grande nação de Israel, dos judeus, saiu então juntamente com Abraão, e ele ficou rico junto com Abraão. E em determinado momento ali da história, que a gente lê no livro de Gênesis, os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a brigar por causa do pasto, do rebanho dos dois, e eles então resolveram se separar. E naquele momento ali, Ló, ele escolhe ir para as campinas do Jordão. Abraão deu o direito para que ele escolhesse, e ele escolheu então ir para as campinas de Jordão, que foi um local onde ele fixou residência exatamente ali em Sodoma. E a Bíblia diz que Sodoma era um lugar de homens maus e pecadores. Vejam aí em Gênesis capítulo 13,
versículo 13, quando diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E exatamente por isso é que o Senhor decide destruir Sodoma. E ali em Gênesis capítulo 18, versículo 20, Deus anuncia para Abraão a destruição de Sodoma. E diz assim o texto: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Então vejam como o pecado, né, o clamor, o grito, né, chega até os ouvidos de Deus no seu trono, e então Deus resolve dar cabo ali de Sodoma e Gomorra. E a família de Ló era uma família constituída de 4 pessoas, né? Diferentemente da família de Noé, que eram 8 pessoas, Ló era exatamente a metade, né, da família de Noé, a família de Ló. Né? Então vejam, que diz ali, em Gênesis capítulo 19, versículo 15, que diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Né? Então, Deus ali anunciando, né, a destruição sobre a cidade. E aqui a gente tem o número de pessoas da família de Ló. Então, era Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Né? Então, o que havia ali de comum? Por que Jesus cita essas 2 famílias? Exatamente o contexto. O contexto porque foram as únicas testemunhas que viram ali o fim anunciado por Deus no início do dilúvio e depois na destruição de Sodoma. E nós precisamos, portanto, olhando para essas famílias, nós precisamos tirar algumas lições que são preciosas para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que as pessoas que procuram, né, anunciar o final dos tempos, e que nós estamos precisando tirar lições de pessoas que passaram por esse período. Eu não estou dizendo que estamos vivendo esse período, mas estou dizendo que, independente de nós estarmos ou não passando por um período assim, nós precisamos estar preparados, porque estando preparado, vindo ou não vindo, no final dos tempos, nós podemos, então, né, saber, né, e ter a certeza de que nós estaremos ali sendo cuidados, né, e salvos. Nós já somos salvos em Cristo Jesus, estaremos, então, indo ao encontro de Jesus. Né? Então, esse é um contexto, né, que nós queremos pensar com os irmãos, e nós queremos tirar algumas lições, né, de que essas famílias, elas nos podem fortalecer a nossa caminhada nesse período que estamos vivenciando. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos, que a gente, olhando para Noé e olhando para Ló, é que a salvação destas famílias aconteceu em função dos cabeças da família. Né? Tanto a salvação de Noé e sua família, como a salvação de Ló e a sua família, aconteceu por causa de Noé e por causa de Ló. É interessante a gente observar isso, porque o juízo de Deus recaiu sobre todo o povo. Mas Deus, ele olhou para Noé e ele olhou para Ló e ele resolveu poupá-los, e juntamente com eles, a sua família, a família deles. Então, se a gente olhar um pouco para Noé e a gente olhar para Ló, a gente vai perceber exatamente isso que nós estamos falando. Né? Então, ali em Gênesis 6, capítulo 9, 6, versículo 9, está escrito que Noé era homem justo e íntegro, e
entre os seus contemporâneos. Ou seja, Deus olhou para todos os povos da terra. E o seu olho, então, recaiu ali sobre o coração de Noé. Ele olha para Noé, olha para o seu coração e ele diz: Noé é um homem justo, né? E é um homem íntegro. Ou seja, no meio daquela, todo aquele povo, de todas aquelas pessoas corrompidas, degeneradas, degradadas, ele se conseguiu manter íntegro, justo. E acima de tudo, irmãos, ele não se envolveu com essas pessoas, porque diz o texto que Noé andava com Deus. Ou seja, a sua vida era sempre diante da face de Deus, era sempre na presença de Deus. Deus era presente na vida de Noé. Ele não se envolveu nem com as pessoas, nem com os seus métodos, nem com aquilo que eles praticavam, mas ele conseguiu se blindar em toda a sua vida, no meio em que ele estava vivendo, meio degradado, meio corrompido, né, onde ele estava. Então Noé era um homem justo, era um homem íntegro, e Noé andava com Deus. Ali em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, vai dizer isso também sobre Noé, que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, esse texto aqui, né, deixa bem claro o posicionamento de Noé, seu coração, um homem temente a Deus, e ele ali no meio de todas aquelas pessoas pecadoras, ele se manteve firme, ele ouviu o anúncio da destruição, do dilúvio que viria, ele acreditou no Senhor, e a partir dali ele começou a construir a arca conforme Deus havia ordenado. E pela fé, porque ele acreditou no Senhor, porque ele seguiu a palavra do Senhor, ele se tornou herdeiro da justiça, né? Herdeiro da justiça de Deus, da salvação de Deus, né? E isso então foi Noé, né? Deus olhou para Noé e disse: este é um homem justo, é um homem íntegro, este é um homem que anda comigo, né? Noé andava com Deus. Olhando para Ló, a gente não vai ver grande diferença na vida de Ló em relação a Noé, porque Ló também foi considerado na Bíblia como um homem justo. A gente percebe algumas falhas em Ló, né? Mas Deus, ao olhar para aquele povo, né, pecador, que quando chegou o clamor daquele povo de Sodoma aos ouvidos do Senhor, ele olhou para aquele povo, mas ele viu ali o coração de Ló, e ele viu que era um coração de um homem justo. Veja aí, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: e livrou o justo Ló, é isso que está escrito na Bíblia, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Quer dizer, ele nunca conseguiu se ajustar àquele povo, ele não se acomodou com aquele povo, ele não conseguiu conviver em um relacionamento com aquele povo, porque ele se sentia mal no meio deles. Aqui diz que o povo tinha um procedimento libertino e ele então ficava atormentado. A sua alma ficava atormentada quando ele via tudo aquilo. E ele não aceitava, né, aquele tipo de comportamento, né?
Então, ele, embora ele tivesse vivido no meio daquele povo corrompido, também degradado, nem ele nem Noé se deixaram influenciar, né, pelos maus procedimentos daquelas pessoas. No entanto, Deus olhou para Noé, Deus olhou para Ló, né, e não salvou apenas Noé e não salvou apenas Ló, mas ele salvou toda a família de Noé e toda a família de Ló. Né? Isso significa que a fé desses heróis, da fé, né, elas tiveram grande influência sobre a família, né, que passaram juntamente com eles a acreditar em Deus. Né? Eles passaram a acreditar em Deus. Embora a gente possa ver que houve alguns procedimentos errados da família de Ló. Depois nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a gente percebe que tanto Noé como Ló, eles conseguiram, né, fazer com que a família seguissem eles na fé, no acreditar, né, em Deus. Então as pessoas que estavam ali, né, convivendo com eles, começaram a zombar deles, né? Eles riam de Noé, zombavam de Noé, por exemplo, porque Noé começou a anunciar o final do mundo, né? Começou a anunciar o dilúvio. E as pessoas então começaram a rir, né? A zombar. Né? E, no entanto, os filhos, né, de Noé, eles obedeceram e passaram a construir a arca, né, juntamente com Noé. Né? Então, a salvação de Deus, ela, apesar de que Deus olhou para o coração de Noé, olhou para o coração de Ló, mas Deus estendeu a sua salvação em função deles, né, estendeu a sua salvação também para a família. Né? Ali em Gênesis capítulo 6, né, versículos 18, Deus vai estender essa aliança também para os filhos. Né? Vejam, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, isso é do Senhor falando para Noé, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, porque naquela época os filhos de Noé já estavam casados, portanto, pertencentes à família de Noé. Então, Deus salvou Noé, salvou a esposa de Noé, salvou seus 3 filhos e as 3 esposas, né, dos filhos de Noé. Né? Então, alguns estudiosos dizem, inclusive, que Noé foi o maior pregador, né, de todos os tempos. Não é isso? Algumas pessoas dizem assim, mas Noé passou a vida toda pregando, não teve uma conversão. Mas, queridos irmãos, alguns teólogos, estudiosos, pregadores, dizem que Noé foi o maior pregador da história, não porque as pessoas riam e zombavam dele quando ele pregava, mas porque, através da sua pregação, da sua fé, da sua integridade, ele conseguiu salvar a sua família. Né? Então, a pergunta que fica neste período que nós estamos vivendo é que você, né, como você tem se comportado diante da face de Deus? Com justiça, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa íntegra, você tem andado com Deus, porque a mensagem que você passa para a sua família, né, é que é importante, que Deus está olhando o seu coração, né, e é ela quem vai salvar a sua família. Talvez você nunca tenha, através da sua mensagem, através da sua pregação, né, não tenha ninguém se convertido, mas você pode salvar a sua família se você seguir o exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Né? A gente vai ver, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20,
quando ali fala que Jesus, quando estava entre ali a sua morte, de sexta-feira e domingo, ele visitou aqueles que riram e zombaram de Noé. E diz o texto, assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, aqui, a palavra que é usada aqui, que foi traduzida por pregou, na verdade é anunciou, né? A palavra no original é anunciou, não é pregar o evangelho, mas é anunciar a sua vitória sobre o pecado. Aqueles que riram, aqueles que zombaram, estavam perdidos, presos, né? Que diz que eram espíritos em prisão, que já estavam pagando pelo seu pecado. E Jesus, então, porque riram de Noé, porque zombaram da pregação da palavra, porque não acreditaram em Deus, né? Jesus foi lá, então, e anunciou a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e a salvação de Noé, sua família, de todos aqueles que acreditam em Deus e que recebem o seu Filho, Jesus Cristo, como seu único e legítimo Salvador das suas vidas, né? E aqui diz que, enquanto ele preparava a arca, ele estava pregando, ele estava anunciando. E ele então pregava, anunciava, as pessoas riam, as pessoas zombavam, mas a sua família acreditou na pregação de Noé. Da mesma forma, a gente pode olhar para Ló. Ló, quando ele recebeu ali dos anjos o anúncio que a cidade iria ser destruída, e os anjos disseram assim: existe mais alguém da qual você precisa anunciar e salvar? E Ló então foi até os seus futuros genros. Vejam, as filhas de Ló ainda não estavam casadas, portanto, eles ainda não eram pertencentes à família de Ló, né? Mas Ló, assim mesmo, foi até eles, anunciou a palavra de Deus e eles simplesmente riram, né? Não acreditaram naquilo que Ló estava anunciando. E ali em Gênesis capítulo 19, versículo 14, diz: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, portanto, não acreditaram. Quando então, ali no dia seguinte, os anjos pegaram Ló, sua esposa, suas filhas pelas mãos, né, e os levou para fora da cidade. Assim, irmãos, algumas pessoas se perguntam a nós se vale a pena ser justo, íntegro e andar com Deus nos tempos de hoje. Muitas pessoas entendem que estão perdendo a vida, estão deixando de usufruir a vida, deixando de gozar a vida. E então, se encaminham por estradas, né, veredas distantes da palavra de Deus. Por isso é que nós precisamos nos manter firmes, porque é na nossa firmeza que nós vamos fazer com que Deus olhe para nós e para a nossa família. Esses dois justos, eles se mantiveram firmes e confirmaram aquilo que Jesus disse para nós no seu Evangelho. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, está escrito: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que aconteceu ali com a esposa de Ló é porque ela saiu de Sodoma, mas a sua mente, o seu coração
ainda estavam naquela cidade, possivelmente nos relacionamentos que havia feito, na sua casa, né, na tudo aquilo que estava deixando, e ela olhou para trás contra a palavra de Deus, que diz que não deveriam olhar para trás. Né? Por isso é que quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Né? Irmãos, nós precisamos nos manter firmes, olhando para a palavra de Deus, que nos promete a vida eterna em Cristo Jesus. Nos mantendo firmes, íntegros, justos, podemos, através do nosso testemunho, da nossa fé, também fazer com que a nossa família venha por completo acreditar no nosso Deus e assim também ser salvo. Depois a gente vê também que a salvação dessas duas famílias, ela ocorreu em total desapego aos bens. É interessante isso, porque a gente vê a vida de Ló, né, o seu interesse, a sua ambição, quando ele faz a escolha ali pelas Campinas do Jordão, a gente percebe um coração voltado para a acumulação, né, de bens, de riqueza, mas no momento em que ele saiu ali de Sodoma, em que os anjos o arrastaram, deixaram tudo para trás, né? Deixaram seus bens, deixaram os seus pertences, né? Saíram só com a roupa do corpo, não olharam para trás, eles seguiram para aquilo que Deus estava indicando, estava anunciando, né? E eles então não foram, sim, apegados, né? Apegados com os bens, né? É importante perceber, né, que a salvação de Noé e de Ló, eles ocorreram sem nenhuma queixa em relação aos bens que ficaram, né, ao patrimônio que cada um, ao longo da sua vida, conseguiu estruturar, né, conseguiu construir. Né. Da mesma forma, a gente sabe que ali tanto Ló, quando saiu, Noé, Deus disse assim, coloca na arca apenas um casal de cada animal. E foi isso que Ló fez. Né? Não levou riqueza, não levou bem, não levou patrimônio, não levou nada, a não ser a sua família e os animais que Deus havia mandado que eles colocassem. Né? É por isso, irmãos, que a gente diz que quando nós seguimos Jesus, a gente não pode se apegar à vida, a gente não pode se apegar aos bens, a gente não pode se apegar às pessoas, porque quem nos dá o direcionamento, quem nos conduz, é Deus. E Jesus, ele disse que quem não é capaz de deixar pai, de deixar mãe por ele, não é digno dele. Né? Ali em Mateus capítulo 10, versículo 37, diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então perceba essa comparação. Se Deus, se Cristo é mais importante do que meu pai, do que minha mãe, se é mais importante do que meus filhos, imagine meus bens, meu patrimônio. Né? Então, o que é mais importante na sua vida? O mais importante é Deus, é a justiça de Deus, é andarmos nesse caminho da integridade, é andarmos nesse caminho da justiça, como andava ali Noé, é andarmos no caminho, é andarmos com Deus no nosso caminho. É claro que a gente, olhando para a família de Ló, a gente vai perceber que alguns membros da família já tinham alguns costumes, né, que vamos dizer assim, incorporaram na sua vida. Certo? É pouco diferente o anúncio a Noé do dilúvio para o anúncio de Ló. Noé teve bastante tempo ali para pregar e anunciar a palavra de Deus. Os seus filhos, né, foram salvos diante daquela pregação, do anúncio, seguiram Noé, focaram ali na construção
da arca, mas Ló foi uma coisa que os anjos chegaram, anunciaram, ele não teve muito tempo ali para pregar ali para a sua esposa e para as suas filhas, né? Então a gente percebe que a sua esposa, ela olhou para trás, né? O seu coração ainda estava lá, né? E isso significava que realmente ela tinha, né, um relacionamento com pessoas ali. E quando se está com o coração assim, não se está com o coração em Deus. Quando o nosso coração está em Deus, queridos, tudo, né, nós deixamos tudo para trás para seguir, né, o chamado de Jesus, né, o chamado de Cristo. Tá? Onde está o vosso coração? Essa é a nossa grande pergunta. Onde está o vosso coração? Né? Por quê? Porque também a gente percebe que esse é o terceiro aspecto que eu enxergo aqui na salvação dessas famílias, que estão ali no final, no fim dos tempos ali que eles estavam vivendo, é que eles estavam também com seus corações voltados ali para Deus, principalmente a família de Noé. A gente pode olhar principalmente ali na família de Noé, né? Lucas diz, nesse texto que nós lemos, que no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, né? Então percebam, o que as pessoas estavam fazendo? As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, tinha uma rotina de vida diária, né, onde buscavam seus prazeres, onde buscavam atender às suas necessidades, né, mas eles não tinham tempo para pensar em Deus. Aqui não existe um momento de louvor, de adoração, de sacrifício a Deus, né? Não existe. O povo estava focado nas suas coisas. A sua mente estava voltada para a sua vida, seu cotidiano, e se esqueceram de Deus, né? Da mesma forma, o texto em Lucas vai falar logo em seguida de Ló, que diz que ali o povo comia, que o povo bebia, que o povo comprava, eles tinham, né, uma relação comercial que eles desenvolviam, porque eles vendiam, eles plantavam, eles edificavam, ou seja, uma vida voltada para o prazer, para os negócios, né, para construções, para edificações, mas não tinham tempo para Deus. Eu fico olhando os tempos de hoje, queridos, onde as pessoas vivem por demais ocupadas, né? Trabalham, tem pessoas que trabalham 3 expedientes, trabalham de manhã, de tarde, de noite. Quando não trabalham bastante, chega em casa cansado, mal tem tempo para a família, mal tem tempo para qualquer outra coisa, fim de semana quer descansar, e Deus fica, portanto, sempre em segundo plano. É o prazer, é o lazer, precisa se divertir, precisa procurar tirar a mente, né, do trabalho, do cansaço, do estresse, né, e aí esquece de Deus. Esquece da adoração a Deus, do sacrifício a Deus, de buscar a Deus, porque está envolvido na sua vida secular, com as suas coisas, seus negócios, com a sua família. Então percebe-se ali que, na verdade, Noé e a sua família, eles estavam focados em Deus, tão focados que eles juntos, né, ficaram ali na construção, não só Noé, mas os filhos, a esposa, as noras, toda a família estava envolvida na construção da arca em obediência à palavra de Deus. E isso fez, portanto, que evitasse qualquer envolvimento com pessoas daquela região onde eles moravam, né, das pessoas que estavam ali, e eles passaram a se manter
blindados, né, da corrupção, da degradação, do pecado que vivia aquele povo, né? Ló, ele, infelizmente, ele teve pouco tempo com a família e nós percebemos ali dois episódios bastante desagradáveis, né? O primeiro foi exatamente a questão da esposa de Ló, que olhou para trás e virou a estátua de sal, né? E a segunda foi as filhas, que embebedaram o pai, né, com vinho e praticaram incesto, né? Ali a gente lendo o texto, né, ali em Gênesis, né, elas ali cogitaram de não ter, né, filhos, e elas então embebedaram o pai e cometeram incesto. E geraram uns dois grandes inimigos de Israel por causa desse pecado. E esse pecado só aconteceu por causa, é claro, do envolvimento relacional das filhas com aquele povo, né? Os costumes, né? Os maus costumes que elas incorporaram ali às suas vidas. Então foi gerado Moabe, né, o pai dos Moabitas, e Amon, os pai dos Amonitas, né? Dois grandes inimigos ali de Israel, né? Por isso, e com isso, né, nós aprendemos que nós não podemos, queridos, não podemos de forma nenhuma perder o foco em Jesus Cristo. Independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos vivendo, seja momento de pandemia, seja momento de guerras, né? Porque Jesus disse que isso não é o fim. A palavra de Deus diz que isso é o início das dores, se é que já iniciamos, né? Eu tenho sérias restrições ao que as pessoas têm anunciado aí, que eu tenho visto, né, nos anúncios, tá certo? Mas Jesus diz assim, olha, rapaz, não se preocupe com isso não. Se você for lá em Lucas capítulo 21, né, que ele vai falar exatamente sobre esse contexto do final dos tempos, ele vai dizer que nós estamos longe, né, dessas coisas acontecerem, a gente não precisa estar preocupado com isso, né? E ele diz o seguinte, que a gente não se preocupa, porque não se perderá um só fio de cabelo da cabeça daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Lucas 21, versículos 18 e 19, ele diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, na vossa perseverança. É focado em Cristo, em obediência à palavra de Deus, andar seguindo, né, para frente, olhando para Deus, olhando para a sua palavra e debaixo da palavra dele, perseverantes na fé, na confiança que nós ganharemos, né, como diz aqui a palavra, Lucas capítulo 21, que nós ganharemos a nossa alma. Nós queremos então concluir, irmãos, são duas famílias que nos ensinam, que passaram por processos de fim de tempos, não é? Mas eles nos ensinam que precisamos nos manter firmes na fé, precisamos manter firmes na obediência, justos, íntegros, andando com Deus. Com isso, nós vamos anunciar a palavra pelo nosso testemunho, não apenas para as pessoas, mas principalmente para a nossa família como um todo, para que assim, quando o Senhor olhar para o nosso coração e Ele perceber, Ele ver, Ele enxergar em nós a nossa salvação em Cristo Jesus, nós poderemos também, junto conosco, estar levando a nossa família, que acreditou na palavra pregada e anunciada por nós, e abriu o seu coração para receber Jesus também como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos, tenham confiança, fé e a certeza de que, independente dos tempos que nós estamos vivendo, Deus está conosco até o final dos tempos. Que Deus assim
queridos, nos abençoe. Vamos orar e encerrar, o culto desta noite.